Oi, empreendedora! Eu sou a Fran Rodrigues, diretora da Lomani Semijoias, e hoje vou compartilhar um vídeo sobre gestão de pessoas. Eu sei que muitas empreendedoras gostariam que eu abordasse sobre esse assunto aqui no canal, então eu vou fazer uma série com 3 vídeos voltados especificamente para a gestão de pessoas. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu peço que você se inscreva. É muito gratificante para mim quando eu vejo ali os inscritos, pessoas interessadas em quererem mais conhecimento, em buscarem aprendizado. Então se inscrevam aqui no canal, curtam esse vídeo pro YouTube entender que é um vídeo relevante. Você me ajuda muito a divulgar o conteúdo desse vídeo. E deixa aqui embaixo a sua dúvida no comentário. Você pode trocar experiência também, compartilhar algo que você viveu, que com certeza vai ajudar a vida de outras empreendedoras. E vamos lá, que o vídeo de hoje é sobre gestão de pessoas, voltado para o relacionamento. Como que eu me relaciono com o meu colaborador? Como que eu me relaciono com o meu fornecedor? Como que eu tenho que ter... Qual é a minha postura, né? Surgem muitas dúvidas referente a pessoas. E unânime, eu tenho recebido de diversas empreendedoras, tanto das empreendedoras que são clientes da Lomani, quanto de empreendedores de outros segmentos. Eu faço um curso aqui em Limeira com 30 empresários e voltado mesmo para negócio. E nesse curso a gente conversa bastante, tem aquele famoso network. E em uma dessas trocas a gente abordou o quanto hoje está escasso de encontrar pessoas boas, o quanto o turnover, né, a rotatividade de funcionários está muito altas. Então eu tenho visto aqui com o meu círculo de empresários, de amigos, o quanto isso tem sido um desafio para nós empreendedores. Então, através dessa necessidade voltada para a gestão de pessoas, eu vou gravar aqui e compartilhar com vocês um pouco do que eu sei nessa área de gestão de pessoas. Vai fazer quase arredondando aí 15 anos que eu trabalho diretamente com pessoas na empresa, faço cursos, já fiz faculdade, trabalho também com ministérios na igreja. Então, assim, em todos os lugares estou com um círculo de pessoas, estou rodeada por pessoas. E principalmente sendo diretora na parte comercial, é a diretora que tá ali em treinamento com vendedoras, com a equipe de marketing, com clientes. Então, assim, constantemente eu estou em contato com pessoas. É por isso que eu quis compartilhar um pouco, porque acredito que as experiências que eu já vivi possam te ajudar a ter um melhor relacionamento com o seu colaborador, com o seu liderado. Enfim, essas dicas você pode aplicar em qualquer âmbito, porque tem a ver em relacionar-se com o próximo, relacionar-se com o seu amigo, com o seu colaborador, com o seu liderado na igreja. Enfim, essas técnicas você vai poder usar em qualquer lugar. Fran, mas e se eu não quiser ter um bom relacionamento com as pessoas? E se eu não quiser aprender sobre gestão de pessoas? O que eu posso ter de prejuízo? O que eu vou ter de ruim com isso? Gente, a uma altura dessas do campeonato, seja você um pequeno empreendedor, médio empreendedor ou um empreendedor que já tem um negócio de grande porte, você já deve ter percebido que ninguém faz nada sozinho. Por melhor empreendedor que você seja, você não vai conseguir estar presente em todas as áreas, atender toda a demanda da sua empresa, todos os processos, atender todos os clientes sozinhos. Você precisa de pessoas. A gente estuda no marketing, né, sobre os P's, produto, processos e pessoas. Então, a parte de pessoas, ela é essencial para o seu negócio. Você precisa de pessoas, você precisa do recurso humano para que você faça o seu negócio se desenvolver, crescer, caminhar. Então, por mais que você fale assim, Fran, eu não quero aprender dessa área, deixa isso pra lá. Hoje isso acaba sendo não mais uma opção, isso é necessário. Se você empreende, você precisa saber fazer gestão de pessoas, porque senão você não consegue motivar ninguém, você não consegue compartilhar a visão do seu negócio, aonde você quer chegar, não consegue engajar as pessoas
pessoas nesse propósito para que elas trabalhem ali diariamente com um objetivo, você não consegue dar feedback, você não consegue se comunicar e, consequentemente, você vai começar a ter um turnover, uma rotatividade de colaboradores muito altas. Ou se você está aplicando essas estratégias em um ministério, por exemplo, você não vai conseguir reter os talentos, reter as pessoas se você não tiver uma boa comunicação, se você não souber como liderar. E para liderar, você precisa se comunicar, você precisa motivar, você precisa saber de gestão de pessoas, porque tudo isso tem a ver com o resultado que você vai ter na sua empresa. Com os seus colaboradores motivados, com o seu colaborador sabendo qual que é a meta, sabendo qual que é a visão da empresa, eles têm um objetivo para seguir, para trabalhar, para caminhar. Logo, o contrário disso também é verídico, porque se eles não sabem qual é a meta, se eles não sabem qual que é a visão, qual que é o propósito, se eles estão desmotivados, desanimados, você não vai conseguir ter resultados. E principalmente na era de hoje, onde a gente está sofrendo muito, né, com uma instabilidade, né, das pessoas, emocionais, né, emocionalmente, muitas pessoas abatidas, obviamente com tudo que vem acontecendo no mundo, desde a pandemia e tudo mais, então muitas pessoas foram afetadas psicologicamente, então se faz mais necessário ainda ter uma gestão de pessoas impecável para que você tenha resultados no seu negócio, para que você consiga ter um bom relacionamento com as pessoas. E a primeira estratégia para gestão de pessoas, para ter um bom relacionamento com pessoas, é a ferramenta mais importante, que é ouvir. E detalhe, muito importante, não é só escutar, porque quando eu escuto, eu tô ali absorvendo a informação, mas assim, entra por um ouvido, sai pelo outro. Então, escutar, eu tô escutando barulho, eu tô escutando o ar-condicionado, eu tô escutando vários sons, mas o ouvir é quando você para o que você tá fazendo e você ouve atentamente o que aquele colaborador está te falando, o que aquele liderado está te passando. É você parar o que você tá fazendo e focar a sua atenção naquilo que a pessoa está falando. Eu posso te assegurar que de todas as ferramentas de gestão de pessoas que você vai conhecer ou que você vai estudar, a mais importante delas é ouvir. No curso que eu faço, eles falam que é o ouvidograma. E é muito importante. Por quê? Porque quando você ouve atentamente uma pessoa, você está passando uma mensagem para ela, que você se interessa pelo que ela está falando, que você se preocupa com ela, porque algumas vezes ela vai estar compartilhando algo pessoal, alguma dor, alguma frustração, um medo ou uma dificuldade. Então, o fato de você ouvir, você passa uma mensagem positiva. Você passa ali que você está disponível, que você se interessa pela pessoa. Então, o ouvir é você se conectar com a pessoa. Sabe aquela palavra que a gente vê muito no Instagram, que é o empatia? Para você exercer a empatia, você precisa ouvir, porque o fato de você ouvir, você se conecta com a pessoa. E aí entra uma coisa que muitos empresários, inclusive eu já passei por isso também, que é achar que sempre você tem que ter uma resposta para tudo, sempre você tem que decidir alguma coisa, ter uma decisão, ter uma resposta na ponta da língua. Eu já passei por isso diversas vezes, porque como diretora, às vezes eu tô numa roda de reunião com 10 gerentes e eles vão fazendo perguntas e eu me sentia muito na responsabilidade de ter que sempre saber de tudo e ter uma resposta pronta, mas eu tenho entendido que o fato de você ouvir, você já está se mostrando interessado. E se você não tiver uma resposta, se você não tiver uma decisão, tá tudo bem. Se você já souber responder, ok, você pode já pontuar. Mas se você não souber responder, olha, eu vou anotar aqui, vou pesquisar sobre isso, na próxima reunião eu trago uma resposta pra você. Olha, depois eu te dou um feedback sobre isso. E tá tudo bem, mas o importante é você ouvir. Com isso, você vai passar uma mensagem de interesse, de proatividade. Olha, eu tô aqui, eu quero ouvir, eu quero saber. Um líder que se preocupa, que traz junto. E a primeira ferramenta é
ouvir atentamente. Por que que eu ressalto e por que que eu falo que é muito importante? Porque na correria do dia a dia, a gente acha que a gente tá ouvindo, que a gente tá pegando as ideias, mas quando a gente reflete sobre o nosso comportamento, às vezes a gente tá ouvindo a pessoa aqui, ó, no celular. Às vezes, legal, a gente já tá pensando em outra coisa, falando com aquela pessoa, mas você já tá com a cabeça em outro lugar. E isso não é ouvir atentamente. É você pausar todas as coisas ao seu redor e focar a sua atenção em ouvir aquilo que a pessoa está te passando. A segunda estratégia é: tenha ou trabalhe para ter uma comunicação clara e objetiva. Fran, como que eu faço para ter uma comunicação objetiva? Muitas vezes eu vou cobrar um colaborador, eu vou dar um feedback e acabo falando e eu sinto que eu não consegui falar o que eu gostaria de ter falado. Quantas vezes, né, a gente vai dar um feedback, vai conversar com um colaborador, a gente se perde ali no raciocínio, ele já faz uma pergunta que já desfoca aquilo que você queria passar e no final a gente acaba perdendo ali o objetivo do que a gente gostaria de ter passado. Ou muitas vezes a gente quer corrigir, mas aí chega na hora a gente começa a elogiar, a gente sente aquele dó. Então, olha, você é muito bom nisso, você... E aí você elogia, passa bem superficial em cima daquilo que você quer corrigir e no final o colaborador tá assim, mas... E aí? Tipo, ela só veio aqui pra me elogiar? Isso foi uma correção? Não foi? Então, assim, a comunicação, a mensagem, ela não consegue ser concluída. Você não consegue passar com objetividade, transmitir essa mensagem com sucesso. Acaba ficando uma coisa ali no ar. E quando a comunicação não é clara e objetiva, você acaba tendo ruídos. Ou seja, o colaborador, o seu liderado, ele vai entender do jeito que ele achar, de acordo com a visão de mundo dele. Então, assim, a comunicação objetiva, você consegue passar com exatidão, com assertividade, aquilo que precisa ser pontuado. Uma correção ou um feedback positivo, independente do que seja, precisa ser objetivo, precisa ter um alvo e é aquilo que eu preciso falar nesse momento. Precisa ser algo pontual. Tem um livro muito bom que é o Gerente Minuto. Tem o Gerente Minuto e tem o Novo Gerente Minuto. Ele é um livro bem curtinho e ele fala da importância de você trabalhar com isso, com feedbacks assim, pontuais. E tudo isso tem a ver com o quê? Com uma comunicação objetiva. Então, Fran, hoje eu acabo falando e não falo nada. A minha comunicação, ela fica assim, ó, redundante, parecendo uma vitrola. Fica só girando e eu sinto que eu não consegui passar o que eu gostaria. Então, para que você tenha uma comunicação objetiva, você precisa primeiro pensar naquilo que você quer falar. Então, qual que é o objetivo dessa reunião? Qual que é o objetivo desse feedback? Pensa antes de falar. Coloca num papel, coloca ali no celular. Então, você tendo essa preparação do que você precisa falar, você se prepara, você vai se sentir mais seguro. Na hora de comunicar, você sabe que é aquilo que você precisa pontuar. E aí você, obviamente, para não ficar uma coisa só corrigindo, você fala antes pro seu liderado, pro seu colaborador, um feedback positivo. Então eu vou começar ali, eu preciso corrigir esse ponto. Você já colocou lá no papel. Preciso corrigir que a meta do mês passado precisa melhorar no próximo mês. Ela foi boa, mas esse mês eu preciso que ela seja ótima. Ela vendeu X, eu quero que ela venda Y. Então tá, esse é o objetivo. Mas para que você, toda vez que você vai dar um feedback, você não fique só corrigindo, você comece antes com um elogio. Então você fala: olha, fulana, você é uma ótima consultora, o mês passado você conseguiu um resultado X, é um resultado bom, né? Não estou desmerecendo o seu empenho do mês passado, porém, nesse mês agora, de julho, de agosto, eu preciso que você venda Y. Eu sei que você consegue, eu sei que você é capaz. Olha, do mês passado, para essa meta de agora, seria um esforço de X valor.
Então eu tenho certeza que você consegue. Então para esse mês de julho, a gente precisa desse resultado aqui. Você passou a sua mensagem, mas não ficou algo que você só corrigiu. Você também elogiou. Porque o problema de você só corrigir, toda vez que eu vou conversar com o colaborador, eu falo pra ele o que ele tem que melhorar. Eu corrijo, eu mostro pra ele. Vai gerar no colaborador aquela sensação de, nossa, nada do que eu faço tá bom? Então, toda vez que você for dar um feedback assim, uma conversa, algo corretivo, você também elogie para que você consiga deixar uma conversa mais tranquila, para que ela consiga entender que você está vendo o que ela fez de bom, mas que você também está pontuando o que ela precisa melhorar. Para que você consiga fazer isso, você precisa antes ter em mente o que precisa ser corrigido. Porque senão, o que acontece? Você vai conversar com o colaborador e você fica: você é uma ótima consultora, você vende muito bem, você é muito boa. Esse mês eu precisaria que você vendesse mais. Aí você não fala nem o tanto que você precisa que a pessoa vende. Preciso que você venda mais, eu preciso que você venha mais bem arrumada. Mais bem arrumada quanto? Às vezes tanto que pra elas está bom assim. Esse é o bem arrumada dela. Então percebe que às vezes a gente vai comunicar e fica algo muito amplo. Então você é muito boa e tal, mas eu preciso que esse mês você seja melhor, tá bom? Mas você é ótima, você é muito boa, tá bom? Mas aí esse mês preciso de um empenho melhor. Percebe que fica uma coisa sem objetividade, fica uma coisa redundante. E Fran, como que eu faço uma comunicação clara? Gente, tendo o objetivo do que você quer falar, seja bem transparente. Pensa nas palavras na hora de ir colocando as palavras. Vai pensando para você não colocar as palavras de uma forma que soe agressivo, muito forte. Então, existem sim maneiras de você corrigir, mas com palavras um pouco mais leves, para que a pessoa que está recebendo a mensagem não se ofenda com o que você está falando. Então, utilize uma comunicação clara, transparente, objetiva, passe a sua mensagem de uma maneira assim, mais objetiva e assertiva possível. Olha, eu preciso que nesse mês você venda tanto. Fale o valor. Isso é uma comunicação clara, aquela coisa que não fica no ar. Olha, eu preciso que você melhore, eu preciso que você venha arrumada. Mas como? Pra mim eu já passei um batom, isso já é estar arrumada. Então entenda que às vezes o que é óbvio pra você não é óbvio pro outro. E pra ter uma comunicação clara, ela precisa ser bem detalhada, exatamente o que você quer. E passar isso de uma maneira tranquila. Você não precisa aflorar ali as emoções pra você corrigir um colaborador. Você consegue passar de uma forma objetiva, de uma maneira leve, transparente, apenas pontuando aquilo que precisa ser corrigido. A terceira ferramenta é feedbacks constantes. Você já ouviu essa palavra feedback? Você aplica essa ferramenta no seu negócio? Ah, Fran, eu já sei dar muito feedback. Ok, mas você sabe receber os feedbacks? As pessoas podem te dar feedback? Como que você reage quando recebe um feedback? O feedback, ele não é para ser algo negativo. Não é para o seu colaborador sentir medo quando você fala que precisa dar um feedback. O feedback é uma ferramenta crucial para o seu negócio. E você, como empreendedor, você como uma pessoa que faz a gestão de pessoas, de todos os colaboradores da sua empresa ou do seu ministério, da sua igreja, enfim, você precisa aprender a importância dessa ferramenta que é os feedbacks. O feedback, ele é algo retroativo. Ele é algo que você vai alimentando. Então, o colaborador foi lá e fez algo positivo, ele fez algo bom, ele bateu a meta, ele entregou um relatório dentro do prazo. O que você faz? Vai lá e dá um feedback positivo. Olha, muito bom, parabéns pela meta alcançada nesse mês. E se o colaborador não teve um bom desempenho, não entregou aquele X relatório dentro do prazo, não bateu a meta, cabe o feedback corretivo. Olha, fulano, nesse mês você bateu X valor, mas eu preciso que no mês seguinte você bata Y valor. Uma comunicação clara e objetiva, e você aplicou um feedback corretivo. Perceba que você não precisa mudar. Quando for um feedback positivo,
nossa, coloca lá nas nuvens. Quando for um feedback corretivo, olha, isso não ficou bom. Não, você não precisa colocar essa emoção, essa adrenalina tão grande na comunicação. Você pode pontuar tanto feedback positivo quanto feedback corretivo com a mesma tonalidade de voz, com a mesma neutralidade. Porque o feedback, ele mostra para o seu colaborador que você está observando, que você está reconhecendo, ou até mesmo o feedback corretivo, que você está acompanhando, que você quer que ele melhore, que você está investindo nele. Então você não precisa colocar uma super emoção no feedback positivo e no corretivo você, eu agora vou ter que dar uma bronca. Não, é uma cultura de feedbacks. E isso é importante, você gerar essa cultura de feedbacks, tanto dos diretores para os gerentes, quanto dos gerentes para os liderados, dos liderados para os gerentes, dos gerentes para os diretores. O feedback é algo cultural, não é para o seu colaborador sentir medo quando você vai aplicar um feedback. Ele precisa entender que o feedback é algo que você está investindo ali seu tempo, pontuando para que ele melhore. Então, aplique essa ferramenta de dar feedbacks constantes, principalmente quando o seu colaborador fizer algo de bom, porque se você criar essa cultura de sempre elogiando, ele vai saber o que você gosta, o que te agrada, o que está sendo bem feito, o que ele está conseguindo entregar com sucesso. Então, quando você vai elogiando e ele já vai entendendo o caminho ali, você vai ver que você diminui as chances dele errar. Consequentemente, diminui também as probabilidades ali de você ficar dando feedback corretivo. Claro que você vai ter que aplicar feedback corretivo, porque ninguém é perfeito. Mas quando você aumenta mais o feedback positivo, o seu colaborador, o seu liderado, ele começa a entender aquilo que ele está acertando. Então, aplique feedbacks constantes. Tem um livro que eu já falei aqui pra vocês nesse vídeo, que é o Novo Gerente Minuto. Tem o Gerente Minuto e tem o Novo Gerente Minuto. E eles falam a importância de você aplicar feedback. Fran, quanto tempo que demora para mim aplicar um feedback? Nesse livro, o Novo Gerente Minuto, ele fala que o feedback tem que ter como duração 1 minuto. Em 1 minuto você consegue dar um feedback positivo, em 1 minuto você consegue dar um feedback corretivo. Então não precisa ficar enchendo linguiça. Lembra que eu falei no segundo tópico da comunicação clara e objetiva? O feedback, gente, ele é isso. É uma ferramenta que você vai aplicando ali constantemente. Muito bom, precisamos melhorar isso. Ai, que legal, isso aí, continue. Então é algo pontual. Então leiam esse livro, O Novo Gerente Minuto, porque ele é muito bom, ele vai te ajudar nessa ferramenta de feedbacks. E tem um segundo livro que é ótimo também, que fala sobre os feedbacks, que ensina, né, sobre os feedbacks, justamente nesse ambiente corporativo. Então ele é um livro bem curtinho, bem eficiente, que chama Preciso Saber Se Estou Indo Bem. A importância de você dar feedbacks e também, gestores, a importância de você receber, tá? Porque ninguém sabe tudo, né? A gente precisa também constantemente receber feedbacks pra gente saber o que a gente precisa melhorar. Então, não seja fechado para receber feedbacks. Quando você cria essa cultura de feedbacks, isso vira algo natural. Então, não é para você se ofender com o feedback. Pelo contrário, é para você estar aberto. E quanto mais feedbacks você souber receber, isso mostra uma maturidade sua como gestor e, consequentemente, você vai crescer mais, porque às vezes alguém vai trazer uma ideia, um ponto na empresa que você precisava corrigir, você não estava vendo, mas aí aquela pessoa viu e te trouxe. Então esteja aberto também para receber feedbacks, porque isso mostra sua maturidade, crescimento como profissional e como pessoa. Bom, gente, hoje aprendemos 3 ferramentas importantíssimas para sua gestão de pessoas. Não perca os próximos vídeos que eu darei sequência, né, nesse assunto que é muito importante para o seu negócio. Eu tenho certeza que você consegue aplicar essas ferramentas e obter resultado e obter sucesso na sua gestão de pessoas. Então, aplique e me conte aqui depois nos comentários. Fran, eu passei a ouvir mais e eu percebi uma melhora de relacionamento, de conexão com o meu liderado.
resultado. Conte aqui pra mim depois quais dessas ferramentas, ou se você aplicou todas elas, quais foram os resultados que você teve. Mas todo mundo consegue aplicar essas ferramentas de ouvir, de ter uma comunicação clara e objetiva e aplicar os feedbacks constantes. Não perca os próximos vídeos que darei sequência nesse tema de gestão de pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aqui embaixo o seu like, deixa aqui embaixo o seu comentário e a gente se vê nos próximos vídeos.